O Michael cresceu numa família musical e quando ele resolveu sair em carreira solo, ele montou a família dele, digamos assim. Pessoas que ele confiava. E eu acredito que o Michael era um cara que defendia muito a obra dele. Experimente o Lift Detox Black, o produto de emagrecimento que vai transformar a sua vida. Com o Lift Detox Black, você vai acelerar o seu metabolismo, queimando as calorias mais rapidamente e concentrando menos gorduras, tornando mais difícil ganhar peso. Além disso, os ativos presentes em seus compostos diminuem o apetite e reduzem a absorção de açúcares e gorduras no organismo. E não para por aí. O Lift Detox Black regula o seu intestino, graças às suas fibras inteligentes, proporcionando um funcionamento correto para quem sofre com problemas no intestino. E o melhor de tudo, o Lift Detox Black tem um efeito bariátrica, acelerando o metabolismo e queimando a gordura localizada, reduzindo drasticamente a gordura abdominal. Experimente agora mesmo e conquiste a saúde e o corpo dos seus sonhos com o Lift Detox Black. Então eu acredito que as pessoas que o Michael escolheu são pessoas realmente escolhidas a dedo, são pessoas raras. E a vida inteira eu vi a Jennifer tocando com ele. E pra mim ela fazia parte de um grupo de pessoas que eram quase que intocáveis, né? Porque viveram ao lado dele, conviveram com ele. Eu vi aquilo nos shows e eu pensava, puxa, não vou poder chegar perto dessa galera. Então, quando eu conheci o coreógrafo e o coreógrafo veio e foi ele, né? Foi o Lavelle Smith que fez essa ponte. Cara, foi incrível, porque é uma pessoa... Não só é uma guitarrista histórica, é referência no mundo inteiro, os fãs do Michael todos sabem, mas é uma pessoa generosa, uma pessoa bacana, é uma companhia bacana, é uma pessoa divertida, e só reforçou o que eu, como fã do Michael, já tinha, sabe, assim, essa visão que eu tinha da pessoa do Michael e das pessoas em torno dele. Ela só reforçou isso, porque eu podia ficar horas aqui falando, ela é incrível, cara. Jennifer, eu queria saber da tua história. A gente está fazendo uma homenagem ao Michael hoje, mas eu queria saber a tua história pré-Michael. Como que é a tua infância? Como é teu contato com a música? Qual é a sua lembrança mais antiga de música? De escutar o quê? A minha memória mais antiga é talvez o dia em que eu nasci. O meu pai sempre tocava alguma música, principalmente jazz. Ele era um médico e tinha a sua clínica era em casa. Então, cada vez que ele não estava lá trabalhando com algum paciente, ele tinha o jazz tocando lá no fundo. Minha irmã foi a primeira que comprou uma guitarra e isso me deixou muito puta da vida. Porque eu queria também a Beatlemania estava acontecendo na época, anos 60, então no próximo Natal, os meus pais me compraram uma guitarra elétrica, o que era muito raro na época. E poucas crianças tinham. E eu comecei imediatamente com as aulas e aos 9 anos o Michael já me contratou. Não, num ponto, eu estava vivendo em San Diego, Califórnia, e todo mundo dizia que eu tinha que me mudar para Los Angeles se eu queria me dar bem na indústria da música. Eu disse, não, LA não gosta. Mas aí, no final das contas, eu acabei me mudando e eu fui em 84, em 87, eu fiquei sabendo dos ensaios, né, dos testes, né, para o Michael. Eu sei que tinha 100 pessoas, né, fazendo esse teste. Eu não contei para ninguém. Eu fui lá e fiz o teste e 2, 3 dias depois me ligaram, falaram, o Michael está interessado. E aí falaram, se você está disposta a ficar 1 ano e meio fora. Eu falei, pode me levar para qualquer lugar, a qualquer momento. É
tão demais, foi tão demais, eu não conseguia dormir por uma semana. E aí eu acabei tendo que tomar medicamento para dormir. O médico achava que eu estava tomando alguma droga, mas era só porque eu estava tão excitada, tão estimulada. E aí, 2 meses depois, estávamos abrindo um show em Tóquio e eu fiquei com eles por 10 anos. Uau. E as pessoas hoje, as mais novas, elas não têm, né, Rodrigo, noção do que foi Michael Jackson nos anos 80 e 90. A carreira dele vai o primeiro disco solo dele é... 78. 78. Olha, então final dos anos 70. Tem um gráfico incrível que é baseado em dados oficiais. Eu esqueci agora a sigla, que são os discos... Vendidos? Os certificados de discos mais vendidos. E o Michael, ele é um artista que ele surge no final dos anos 70, acho que 79 ele entra nessa lista, e ele fica entre os 3 primeiros da lista dos mais vendidos até 96. Então, quando ele surge nessa lista... Não sai mais. Ele surge com artistas tipo Eagles, Queen, Beatles, Elvis Presley. Aí tem uma mudança... Né? Porque a indústria passa por uma mudança, surge novas bandas, Aerosmith e novas bandas, aí surge Whitney Houston, aí tem o surgimento, né? Aí os contemporâneos do Michael, Prince, Madonna, Cyndi Lauper, depois vem MC Hammer, toda aquela galera, Mariah Carey. Quando o Michael começa a sair dessa lista do top 3, já é o surgimento de Boyz II Men, Backstreet Boys. Então o Michael é um artista que por 17 ou 18 anos, não me lembro agora, ele esteve no top 3 dos artistas que mais venderam no mundo. E isso é um feito que nenhum outro artista tem. Então a galera de hoje não faz ideia. Quando você foi fazer o teste, como que é um teste? Como que é essa audition? Já era com a música dele? Você tinha que tocar o quê? Sabe, a pessoa que me ligou, eu perguntei o que eu precisava saber quando eu aparecesse. Eu não lembro muito bem o que ele respondeu. Ele falou, uns 3 ou 4 dos hits principais. Aí eu cancelei tudo, aí eu comprei meu primeiro CD player, que era a novidade da época. Aí eu pensei, eu quero ouvir tudo. Isso foi há muitos anos, né? E então eu trabalhei por uns 2, 3 dias, repassando e repassando as músicas. E quando eu apareci, não havia banda, era só eu e um cara com uma câmera de vídeo. Então eu fiquei meio chocada. Mas na época, Van Halen, né, foi super popular. Eu estava em 5 bandas e como Van Halen sempre fazia uma peça solo, todas as bandas em Los Angeles faziam isso também. Então eu estava acostumada a fazer isso. E aí, então eu pensei, bom, vou trocar alguma coisa bem assim, e eu tocava o groove, as partes assim, essas partes, né, do show. E eu então improvisei algo, toquei um funk, depois eu fiz um pouco de improvisação, de solo. E aí na verdade eu fiz o John Coltrane, chamado Giant Steps, e aí eu fiz com o stepping de 2 mãos e fiz o solo. Então, e aí eu terminei com Beat It, e eu fiz isso com uma banda cover por vários anos, e eu achei que ele poderia achar isso útil. Então... E eu estava ensinando no Instituto de Música, e a cada dia que eu voltava, isso foi bem antes do celular, você tinha que chegar em casa, ligar a secretária eletrônica para ouvir as mensagens. E eu chegava em casa e não havia mensagem, eu falei, ele já contratou outra pessoa. E aí, no 3º dia, eu acho que eu recebi uma mensagem, ele está interessado, vem tocar com a banda e vamos ver como vai caminhar, né? E aí nunca me falaram que eu estava contratada, mas também nunca me despediram. Então... Nossa, que desespero! Tipo, vem aqui e vamos ver o que vai ser. A gente 3º dia tocando. Eu acho que eu tô dentro, né? E como foi esse convívio com o Michael? Qual é a primeira vez que você viu ele? Como foi a conversa?
Sabe, a primeira vez a banda tocou por um mês inteiro antes de... Então, os dançarinos estavam numa sala e quem tocava na outra. Então, e ele iria chegar no dia que a gente iria de um estúdio menor para um palco grande. E que se ele gostasse da música, ele dançaria. Foi o que nós ouvimos. E eu nunca esqueço dele entrar com o manager dele, né, o Frank DeLeo, os dois, e ele começou a dançar imediatamente. E aí o pessoal da banda, que não tinha conhecido ainda, foram apresentadas ele uma a uma. E eu lembro de estar a 2 passos dele e pensei, nossa, esse homem é absolutamente maravilhoso. Ele é radiante, de pele, dentes perfeitos. Eu pensei, meu Deus. Quantos anos você tinha, né, nesse dia? Eu tinha 29. E já... Eu fiz 30 no Tour Bad. E estava morando já em Los Angeles ou nem chegou a morar em Los Angeles? Sim, eu sucumbi a viver nessa cidade grande e feia. Não gosta de lá? Não gosta de Los Angeles hoje em dia? Sabe, eu acho que no primeiro ano em que eu estive lá, meu carro quebrou. Roubaram o meu rádio do carro pelo menos 3 vezes. Foi duro. Mas eu estava comprometida, eu queria tocar e chegar em algum lugar com isso. Roubaram o teu carro 3 vezes? O que é Brasil? Roubaram o rádio. O rádio? Porque Rio de Janeiro? Não sabia que nos Estados Unidos tinha isso, né? Mas o Lavelle, o coreógrafo, ele fala a mesma coisa, que ele também se mudou para Los Angeles e não via a hora de sair também. Caramba, tanto é que quando pôde, a primeira coisa que ele fez foi se mudar de lá, ele falou. É mesmo? E essa tour, como que foi essa primeira tour? Vocês rodaram por vários países, como que foi? Qual tour que foi? Nossa, isso foi tão divertido. As pessoas me perguntavam como que era. É como férias pagas, porque eu via todos os lugares, a maioria dos tours, e custa tanto para manter a banda na estrada, e que o manager queria que você trabalhasse todo dia. Só que o Michael chegou num ponto da sua carreira em que ele não queria fazer isso. Então, nós só tocávamos 3 dias na semana. Então, a gente conheceu Roma, Sydney, Genebra. E aí a gente estava tão preguiçoso que a gente falava, caramba, a gente vai ter que trabalhar hoje. Puxa vida. E foi uma turnê longa. Acho que foi a turnê mais longa dele, porque começou em setembro de 87 e acabou, acho que, início de 89. Qual foi essa turnê? A Bad, a primeira turnê. Foi a Bad? E o disco Bad, teve uma pausa, né? O Bad, ele sai quanto tempo depois do anterior? Primeiro, o Thriller foi final de 81 e aí o Bad saiu em 87. Então, você sabe por que teve essa pausa, esse espaço grande? Ele falou em algum momento? Porque tinha uma expectativa muito grande, né? Pelo segundo disco. Sim. Eu acho que até por conta disso, pouco, essa expectativa. E o Michael, entre o álbum Thriller e o álbum Bad, ele trabalhou... Ele teve o projeto We Are The World, teve uma turnê... A última turnê com os irmãos foi feita depois do álbum Thriller. Então teve uma turnê, Victory Tour. Depois ele fez um filme pra Disney, Captain EO. É um filme 3D que ficou em cartaz muitos anos. Ele teve algumas colaborações que ele fez também com outros artistas, Diana Ross, me esqueci o nome agora, tem uma canção chamada Somebody's Watching Me também, enfim, ele fez uma série de trabalhos até retomar o projeto solo, que, segundo o próprio Michael no livro dele autobiográfico, Moonwalk, foi um projeto onde ele entendeu que seria solo de fato, porque o álbum Off the Wall era um álbum solo, mas ele ainda estava atrelado aos irmãos. O Victory, a turnê Victory foi lançada depois do álbum Thriller. Então, o Michael tinha várias ideias para usar no show, mas ainda estava atrelado aos irmãos. E desculpa, o Bad... Então o Bad não é o segundo disco. Não, então, é o terceiro. O primeiro disco é Off the Wall, que tem a música do video show. Do video show, Depois né? ele lança Thriller,
Que é o que consolida a carreira. Até hoje é o mais vendido. E aí lança o álbum Bad. Tá. E aí o Bad é um projeto que, segundo o Michael, desde o início, já nasce com essa consciência de ser um solo. Porque ele acredita que ele teve participação desde o início e nos outros foi uma coisa mais colaborativa, é isso? Não, ele participava sempre desde o início, assim, todos os álbuns. Então, do porque, segundo o próprio Michael também no livro dele, a mãe dele queria muito que ele ainda continuasse com os irmãos. Então, segundo o Michael, palavras do próprio Michael no livro dele, ele garantiu que os irmãos tivessem um deal, um contrato com uma gravadora. Ele conseguiu um contrato para a gravadora, para os irmãos. Eles lançaram um álbum chamado Jackson Street. E o Michael seguiu carreira solo de fato. Tanto que essa turnê que a Jennifer fala, todo esse preparo, foi a primeira vez que um artista fez isso no mundo, que ele lançou a turnê junto com o álbum. Por que? Não era assim? Não, normalmente os caras lançavam um álbum e aí esse álbum tinha todo um trabalho de rádio, de videoclipes e tal. E quando eles iniciaram a turnê, as pessoas conheciam a música Bad há pouquíssimo tempo. O primeiro single foi I Just Can't Stop Loving You, se não me engano, e depois Bad. E as pessoas... Então, é uma turnê que os fãs do Michael, a gente ama muito, porque ela tem uma primeira fase que revisita muito sucesso dos The Jacksons. E aí eles retornam a Los Angeles e quando eles saem para a segunda fase, já é uma segunda fase que tem Smooth Criminal e as coreografias todas do Michael, visualmente é diferente, então é uma turnê muito rica.